Você sabia que o intestino é o órgão mais emocional do nosso corpo? E que tudo o que acontece lá é comunicado diretamente para o nosso cérebro? Se você não sabia, não tem problema, porque a minha convidada de hoje, ela é expert em intestino e em saúde da mulher. Vamos começar esse mês de outubro em excelente companhia. Mas antes de eu apresentar minha convidada, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe e empreendedora. E a minha maior missão é de conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e nutrição. A nossa convidada de hoje tá de rosa. Ela nem sabia, mas já veio de outubro rosa, gente. É muita conexão. Pois é. Eu vim para festejar já. Ela é Vânia Matoso. Ela é nutricionista, professora, palestrante, figura que vocês adoram ouvir, seja nas feiras, nos congressos, nas palestras. Para quem segue a Vânia também sabe que ela tem ali um conteúdo gratuito de excelente qualidade. Vânia, se apresenta pra gente, fala quem é Vânia Matoso, por que faz e como faz. Bom, então meu nome é Vânia Matoso, eu sou nutricionista. E aí se a gente for pensar assim, por que faz e como faz? Na época que eu prestei vestibular, eu não sabia exatamente, né, o que eu queria fazer. Mas eu sempre quis ser magra, porque eu sempre tive uma dificuldade, né, com a questão do ganho de peso. Eu tenho ganho de peso, tenho histórico de ganho de peso desde pequenininha. E eu sempre quis ser magra. Lia muito Boa Forma, né? E na hora da nossa época, né? Nossa época, né? A gente é da época do Diet Shake, né? Sim! Então, nessa época, né? Eu falei assim, cara, preciso arrumar alguma coisa pra fazer na vida adulta. Tava meio perdida, eu sempre gostei muito de moda. Mas a minha mãe falava que não tinha dinheiro pra fazer faculdade de moda, que depois eu não ia conseguir me colocar no mercado de trabalho. Falei, bom, então o que eu vou fazer? Vou ser nutricionista, né? Que pelo menos eu emagreço. E aí, na época, eu estudei, fiz prova, né? Fiz vestibular, passei pra faculdade federal e acabei indo e construí uma carreira, graças a Deus, renomada. Nossa, chocada. Então você fez nutrição assim, não foi meio que de paraquedas. Quero ser foi magra. tipo assim, ai, o sonho da minha vida. Não, o sonho da minha vida era trabalhar com moda, em Paris, Karl Lagerfeld, era outra coisa, né? Mas tanto é que eu adoro arte até hoje. A gente acompanhou no seu Insta. Então, mas o que eu sempre quis também era ser magra. Então eu falei, bom, então eu vou ser magra. E como é que foi essa tua briga de peso? Você brigava muito com a balança desde... Brigava e brigo, né? Então, manter o meu peso não é uma coisa simples. Qualquer deslize faz eu ganhar peso. Então, assim, viajei, abri um pouquinho a guarda, ganhei 3 quilos. Então, Caramba. eu tô sempre fazendo o possível para conseguir manter o meu peso ali nos 60 quilos. Porque se eu abrir a guarda, eu chego a 72, que é o meu peso máximo. E qual é o motivo, Vânia? Eu tenho um ovário policístico, né? Eu também. E eu tenho uma genética familiar super positiva. Eu venho de uma família de grandes obesos, né? Então, assim, tem um histórico da genética, né? Associado à síndrome do ovário policístico. Aí junta tudo no balaio de gato e os meus genes querem me engordar. Não pode. E aí tu fica naquela briga com os Exatamente. Quem é o dono de quem, né? E aí eu já falei pra eles, nada disso. Não vai me engordar, não. Eu, hein? Então, eu vivo nessa constante luta aí. E quando você começou lá na nutrição, como é que foi o teu começo assim na faculdade? Você é muito estudiosa, né, Vânia? Você sempre foi estudiosa? Sempre fui muito estudiosa, mas eu fui ensinada a ser estudiosa, porque na minha família sempre houve recompensa pro estudo. Então, primeiro, minha mãe é um general. Minha mãe tem 1,45 m, uma das pessoas mais bravas que eu conheço. E minha mãe sempre cobrou nota. Sim. Então, eu chegava em casa, eu tinha que mostrar o caderno, ver tudo que eu fiz na escola. Eu fazia caligrafia, ditado, deverzinho de casa. Assim, minha mãe sempre me instruiu muito nesse sentido. E sempre cobrou nota. E eu sempre entreguei, né? Porque exatamente eu faço o que tem que ser feito. Desde criança eu faço o que tem que ser feito. E, por outro lado, o meu pai, toda vez que eu tirava nota boa, eu era recompensada. Então, eu era recompensada com muitas coisas. Com comida, que é uma das nossas maiores recompensas, mas também com CD, que era uma coisa que eu adorava. CD, olha só, quem tira. Gente, para CD. que eu tô falando a minha idade. Eu ganhava CD. Ué, eu era da fita cassete, amor. Pois é, eu era do CD, eu andava com Discman. Meu também. filho nem vai saber o que é Discman, minha mãe é antiga, né? Então, eu ganhava CD, viagem. Então, assim, eu pensava, bom, quero viajar, o que eu tenho que fazer? Tirar nota boa?
E sempre foi muito fácil pra mim tirar nota boa. Então eu estudava, tirava nota boa, ganhava o que eu queria. Era Mas assim, basicamente isso. eu sou uma pessoa estudiosa também, Vânia. Mas assim, eu não me acho super, assim, como é que eu vou te explicar? Para eu conquistar tudo que eu já conquistei, eu estudei muito. Eu também, eu não sou genial, eu sou esforçada. É isso. Então, assim, eu realmente preciso estudar. Diferente de outras pessoas que elas estão sentadas, ouvem a informação uma vez, entendi. Meu Ela filho. vai lá, meu marido. Entendi. Pronto, ele gravou na memória e ele não precisa estudar. Eu não, eu tenho que estudar, ler. Aí eu faço resumo, escrevo desenho, ensino e falo, entendi. Sabe o que eu fazia? Mapas, assim, para mim, geografia era muito difícil entrar na minha cabeça. Então, a minha câmera aqui, quando eu quis passar no vestibular, o meu quarto era cheio de mapa, que eu tinha que acordar olhando para aquilo. E, assim, olha onde o estudo te levou, né? Não, eu acho, hoje mesmo eu comentei isso com a minha mãe, assim, eu devo tudo na minha vida ao estudo. E eu acho que a única forma da gente mudar a realidade que a gente vive é estudando. E especialmente no país que a gente tá, né? Porque assim, eu não sei jogar futebol. Então, qual é a outra oportunidade de ser próspera e rica que eu sempre quis ser? Estudar, né? Então eu falei, cara, então eu preciso estudar para chegar onde eu quero chegar. E foi justamente o estudo que abriu todas as portas para mim. Então, por isso que eu falo da importância do estudo, assim, com muita veemência, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria onde eu estou. Sim. Então, eu sempre estudei muito, eu tenho 6 pós-graduações. Caramba, Vânia. Tenho 6 pós. Então, assim, já estudei muito na vida e eu adoro estudar. Então, não é um fardo para mim. Então, eu sempre estudei. E mais do que isso, entendendo que, isso é uma fase. Eu preciso executar, porque para chegar lá na frente, são os degraus que eu preciso perpassar para chegar onde eu quero. Sim. Então, eu sempre olhei dessa forma, assim, bem pragmática. Preciso estudar, preciso fazer, preciso chegar e fim. E como é que você nichou o teu mercado dentro da nutrição? Você teve alguma coisa, algum gatilho que te levou para esse caminho? Então, quando eu saí da faculdade, eu quis fazer a pós-graduação da VP. A VP é um grande divisor de águas na minha vida. Eu sou eternamente grata a essa empresa, que é maravilhosa, por sinal. Tantas pessoas, com tudo que eu aprendi lá dentro. E eu tinha que fazer prova para a VP. Depois que eu fiz a pós, eu falei assim, cara, eu vou ser professora dessa pós. No primeiro dia de aula, que a Valéria começou a explicar, eu falei, caraca, que incrível, eu vou ser professora dessa pós. No primeiro dia eu decidi. Quando eu acabei a pós, eu mandei um e-mail para a VP perguntando de seleção. Quando a gente ia ter seleção para a VP. Uhum. Ela falou, vai ter uma próxima seleção, no dia tal, não sei o que, você tem que escolher uma temática para dar uma aula presencial aqui em São Paulo para a banca. Aí eu falei, caramba, de tudo que eu aprendi na pós, o que eu me identifiquei mais? Intestino. Olha. E aí eu falei, vou dar aula de intestino, porque pra mim foi o que eu entendi com mais facilidade, foi o que mais fez sentido. Vou falar de desbiose. Aí eu escolhi, então, falar de desbiose. Fui pra São Paulo dar aula pra Bia, que hoje é uma grande amiga minha. Fui tremendo mais que vara verde, né, porque era arguição oral, né. Mas eu já estava acostumada com a arguição oral. Aí eu fui, apresentei a aula, deu tudo certo, passei pra VP em 2014. E aí, como eu fui a professora da disciplina, de lá para cá eu venho estudando sucessivamente intestino. Entendi. E hoje, você olhando assim para trás, qual foi o teu maior investimento que você acha que foi certeiro assim na sua carreira de nutrição? Meu maior investimento é tempo. Sim. Porque eu tenho muitas horas de bunda dedicada à minha profissão. Então, quando eu olho para trás, não foi um curso ou outro que fez diferença, foi o tempo de especialização. Então, o que eu vejo hoje de diferencial em mim foi justamente isso. Eu estudei 11 anos consecutivos quando eu saí da faculdade. Sim. Então, eu fiz faculdade, estudei mais 11 anos para que eu conseguisse chegar onde eu estou. Então, nada veio da noite para o dia. Né? Então, foi sempre muito estudo. Não foi mestrado, não foi o doutorado, não foi uma das 4 pós-graduações extras que eu tenho. Foi uma combinação de fatores. E aí, realmente, o maior investimento foi o tempo de dedicação. Eu me dediquei muito, eu abdiquei muito. Sim. Mas sem sofrimento, eu sempre quis isso. Sim. Né? Então, assim, eu entendia, eu tenho uma memória bem viva na minha cabeça de uma festa que estavam todas as minhas amigas, eu fui a última a chegar, eu quase não fui. Elas, não acredito, você chegou agora, não sei o que. Eu falei, gente, eu preciso escrever a minha tese de doutorado, então eu estava estudando até agora, né? Elas, caramba, você só estuda. Eu falei, eu só estudo, mas é a minha meta. Eu tenho um objetivo e eu entendo que é parte, né, do meu objetivo. Então, aquilo ali pra mim não foi uma crítica, Sim, né? Foi, de fato, uma constatação. É isso. Eu estudo muito. Você fala muito bem, Vânia, assim,
quem te acompanha no Insta ou em palestra, você tem o poder de simplificar toda a parte científica que é mais densa, né? Você acha que você fala melhor ou escreve melhor? Eu falo melhor. Fala melhor? Eu tenho muita facilidade de me comunicar. Deve ser alguma lua, algum negócio desses aí no meu signo que faz com que eu fale com muita facilidade. Sim. E eu acho que eu falo ainda melhor do que eu escrevo, apesar de eu escrever bem. Mas por que eu falo bem e eu escrevo bem? Porque eu leio muito. Sim. Então, o que faz eu falar com tanta facilidade é porque eu li a vida inteira. Minha mãe incutiu esse hábito em mim, Sim. assim. Eu tenho memórias de quando eu era pequena, de eu acordar e minha mãe tá sentadinha no sofá lendo. Então, eu sempre testemunhei a minha mãe lendo. Então, aquilo pra mim sempre foi parte da minha vida. E aí, você sabe que pra eu ganhar, não sei se você vai lembrar de Almanacão da Mônica, Sim. que tinha no meio do ano. A gente tirando as coisas lá do fundo do baú. Mas pra eu ganhar o Almanacão da Mônica, eu tinha que ler um livro, depois eu tinha que contar pra minha mãe e ela fazia perguntas. Tua mãe é virginiana? Não, minha mãe é aquariana. Nossa. Mas a minha mãe tinha sido professora. Minha mãe é geógrafa, mas ela tinha sido professora ótimo. de geografia. Então eu era aluninha dela, né? Então eu tinha que ler o livro, ela fazia uma arguição oral, então eu tinha que contar pra ela toda a história e depois eu fazia uma provinha. Aí se eu fosse bem nessas etapas, eu ganhava o manacão. Gente. Então todo ano tinha isso, eu fui preparada. Eu tô arrepiada, juro por Deus, porque é bonito isso, né? Porque é um tipo de bem que ninguém tira de você. Ninguém tira de mim, realmente. Você acha que você vai ser assim com seu filho ou filho, se você tiver? Vai? Acho. Especialmente no estudo, porque como eu vi de fato o poder da transformação do estudo e todas as portas que ele abriu para mim, o que eu posso deixar para os meus filhos é o estudo. Na verdade, é a capacidade de pensar, de formular e resolver questões. Então, mais do que eu pensar assim, eu tenho que colocar o meu filho na melhor escola bem engessado. Não, eu tenho que dar a oportunidade dele de pensar, de formular, de resolver. E por isso que eu gosto mais das escolas construtivistas, porque eu sou de escola montessoriana, né? Ah, sim. Então, eu acho que a habilidade de pensar, o pensamento crítico, né, que me deram a oportunidade nesse tipo de educação, fez todo o diferencial. De questionar. Então, você sabia que eu achava, te olhando assim de longe, que a parte de falar de intestino, quando você começou a falar, tinha sido uma estratégia de Oceano Azul. Tipo, as pessoas falavam de intestino nessa época? Não falavam. Em 2014 isso era mato, né? Ninguém falava de intestino, mas foi o que me fez falar de intestino foi a prova da VP. Eu precisava passar, como eu te falei, e pra mim era o assunto mais fácil, vou falar de intestino. Não foi uma estratégia, assim, pensada de Oceano Azul. Não foi. Engraçado, Nossa, né? que legal. E na maior parte das vezes, propósito. Ou a gente é escolhido ou a gente escolhe. Por acaso, assim, você foi escolhida porque foi o assunto que encantou. E que você teve a maior facilidade, que foi aprovada, enfim. E tem outro ponto que eu tenho intestino irritado. Então, eu consigo falar da dor do intestino irritado porque eu vivo isso, né? Então, assim, é muito real. Eu sei todo o passo a passo que o meu paciente passa no dia a dia, os seus desafios, suas frustrações, porque também acontece comigo. Sim. O fato de eu deter tanto conhecimento não me faz não ter, né, o sinal e sintoma. Eu tenho, só que eu sei como manejar. Sim, vamos falar até sobre intestino irritado. O que é, Vânia? Intestino irritado é uma síndrome, né? Então é um conjunto de alterações que vão alterar e prejudicar um pouco o funcionamento desse intestino. Então, quando a gente está pensando em critérios diagnósticos, a gente tem dor ou desconforto associado ao hábito evacuatório. Então, ou a mudança da frequência evacuatória, a mudança do padrão evacuatório, mas o principal marcador é a dor. Então, existe nesses indivíduos o que a gente chama de hiperalgesia visceral, uma hipersensibilidade visceral. Ele tem uma percepção de dor intestinal diferente, né? Sim. Então, a gente vive com dor. E por que a gente vive com dor, né? Porque esse intestino, ele interpreta alguns estímulos normais, como movimento de contração, como um estímulo doloroso. E aí eu mando a informação para o cérebro de que é um estímulo doloroso. Por outro lado, as áreas responsáveis por dor, por percepção da dor, são hiperativadas no meu cérebro. Então a conexão do eixo intestino-cérebro está completamente corrompida nesses indivíduos. Entendeu? Entendi. Então, por definição, é a disfunção do eixo intestino-cérebro, a síndrome do intestino irritado. Segundo os critérios Roma 4, é dor ou desconforto associado ao hábito evacuatório ou mudança da frequência evacuatória. Entendi. Ricardo, a gente vai falar sobre o cocô hoje, tá, querido?
Então, você vai pegando aí, hoje você vai aprender sobre cocô. O Ricardo, ele aprende tudo aqui, gente. É mesmo? Tudo. Ele já aprendeu sobre compulsão, hoje ele vai aprender sobre cocô. Gente, vamos né, falar a palavra cocô. Cocô. Né? E desmistificar o que tem, gente. Todo mundo faz, se não faz, deveria, né? Então... Agora, a gente pegou aqui um dado que foi muito legal. Eu não sei qual foi a matéria que saiu esses dias na internet, que os médicos estavam começando Tu viu isso? Eu vi, foi no Globo, né? Foi no Globo. Os médicos começam a linkar o papel do intestino relacionado à emoção. Eu falei, gente, sou last season, vocês perderam então os últimos anos que a gente estava estudando. Vocês dormiram? Porque assim, a gente estava falando disso há mó tempão. O que aconteceu? Vocês foram abduzidos com eles? Exatamente, porque a gente fala isso desde que o vovô era garoto. Não, brincadeira, mas já tem bastante tempo, né, que a gente começou a se aprofundar mais. Os estudos maiores começam em 2010, na verdade, ou seja, 12 anos. Então a gente vem falando muito de intestino, só que só agora as pessoas resolveram jogar luz, né? Caraca, é o intestino, né? Mas aí eu vou defender o intestino, porque as pessoas acham também que, por outro lado, o intestino é a caixa de Pandora. Ou seja, eu estou obeso, mas é meu intestino. Eu estou inflamado, é o meu intestino. Eu estou não sei o que, eu estou depressivo, é o meu intestino. É o seu intestino também, mas não só. Sim. Então, ele não é culpado por todas as mazelas do mundo, mas ele participa do desenrolar, do aparecimento da doença. Mas eu não posso projetar nele toda a minha frustração, porque não é justo com ele. Sim. Entendeu? Sim. E eu vejo muito isso na internet. Você está obeso, a culpa é do seu intestino. Você está infértil, pode ser o seu intestino. Gente, não dá. Doenças são multifatoriais, poligênicas. Eu não posso jogar no intestino todos os problemas do mundo, coitado, porque ele não tem força para aguentar isso. Então eu vou defendê-lo. Vânia, eu sou super leiga nesse assunto, tá? E assim, eu acho muito bom quando a gente traduz assim, bem para nossa linguagem mesmo, do lado de cá, que não sou profissional aqui de nutrição. Quando você fala para mim que o intestino é uma parte emocional também, o que você está querendo dizer com isso? Como é que isso acontece? Como é que essa comunicação de emoção e intestino ocorre? Tá, o intestino, ele tá muito ligado ao cérebro. A gente tem um eixo chamado intestino-cérebro. A grande verdade é que o intestino é um fofoqueiro. E tudo que acontece no intestino, ele quer contar pra todo mundo que ele não sofre sozinho. Então, aquela história de que o que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece no intestino todo mundo sabe, porque ele é fofoqueiro, né? Então, quando o intestino tá lá sofrido, a microbiota tá ruim, os bichinhos que moram nesse ambiente intestinal, não tá produzindo o metabólito que deveria, ele fica pé da vida e ele comunica isso para o cérebro, não estou satisfeito. E o cérebro entende esse não estou satisfeito e ele dá um feedback para esse intestino. Você tá irritado, eu também tô. Aí fica todo mundo irritado, entendeu? Ansioso, depressivo. Então, quando a gente está falando dessa comunicação do eixo intestino-cérebro, na verdade, eu tenho um ruído de comunicação entre o que é produzido a nível de intestino, o que é interpretado a nível de cérebro e esses feedbacks do intestino comunicando para o cérebro e do cérebro comunicando para o intestino. Então, o que a gente tem que fazer é regularizar esse eixo intestino-cérebro. A nutrição é muito boa nisso. Entendi. Tem alguma conexão de compulsão alimentar com o intestino? Muitas. Ansiedade, depressão? Muitas. O que a gente vê, primeiro pensando em depressão e ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, não sei se você sabe, né? Então a gente tem uma estimativa que 20% da nossa população seja ansiosa. A gente até pegou um dado aqui, segundo os dados da OMS, em 2019, 18,9 milhões de brasileiros conviviam com um transtorno de ansiedade. É, bizarro. E é por isso que a gente é a maior nação com síndrome do intestino irritado, porque tá todo mundo junto, né? Tudo no mesmo balaio. Então, a gente é muito ansioso e dados dessa semana ou da outra mostram que 70% da nossa população está medicada para transtorno de humor. Sério? É muita gente. É muita gente. Não tá fácil ser brasileiro, não. Não, entendeu? Não tá fácil ser humano em 2022. Ser brasileiro tá mais difícil ainda. Então, a gente tá se medicando, né? Então, o que acontece no paciente com ansiedade e o paciente depressivo? O tipo de bactéria que mora nesse intestino está corrompido, está bagunçado. Então, eu tenho uma diversidade menor desses filos, dessas famílias bacterianas. E o que isso impacta? Na produção de alguns metabólitos que fazem essa comunicação do intestino para o cérebro, aumenta a produção de mediadores inflamatórios, então eu gero um quadro chamado de neuroinflamação. O cérebro inflama. Eu diminuo neuroplasticidade, que é a capacidade dele se reerguer depois dele lidar com alguns problemas. Então, no longo prazo, esses pacientes ansiosos e depressivos, a gente vê que o intestino está diferente, a permeabilidade está aumentada, ele está super inflamado, isso é tudo comunicado para o cérebro
cérebro e o cérebro inflama junto. Olha. E no caso, o problema desse cérebro inflamado é que eu perpetuo o problema. Sim. Então eu fico cada vez mais doente, eu não melhoro nunca. Né? Sim. Então eu preciso tratar o intestino de indivíduos ansiosos e depressivos. Assim como o indivíduo compulsivo, o intestino participa muito de ciclos de fome e saciedade, através da produção de hormônio e neurotransmissor. Então, se eu tenho uma dificuldade na produção, né, de PYY, GLP-1 e outros mediadores, é como se o meu cérebro percebesse assim, nossa, ela tá sempre com fome, menina esfomeada, né? E esse indivíduo come o tempo todo, e aquele paciente fala assim, se eu for comer toda vez que eu tenho fome, eu não vou parar de comer. Porque ele não consegue regular muito bem ciclos de fome e saciedade. Nossa, muito tudo ligado, tudo. Né, Vânia? E não adianta você tratar com medicamento que seja aqui no cérebro, se você não for por dentro e tratar, teoricamente, a causa. Tratar a causa, né? Tratar a base do problema. Né? Então, é claro que a gente pode ter ali um desbalanço na produção de neurotransmissores, no tempo de meia-vida, enfim, outras coisas. Mas o intestino participa muito dessa questão de regulação de humor, assim como hábitos de vida como um todo, né? Então, assim, não dá pra gente ser sedentário, não dá pra gente alterar o nosso relógio circadiano, né? Então, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo. É aquilo que a gente fala todo dia, né? Não dá pra gente se entupir de besteira, de carboidrato, não dá, porque fica tudo doente, né? Se tá tudo conectado, então tudo que eu faço impacta meu intestino, que impacta todo o resto. Então a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente faz. Olha, gente, que legal. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente faz. A gente é o que a gente faz. Tudo que eu escolho fazer no meu dia a dia impacta no meu intestino, seja positivo ou negativamente. E aí, ser saudável é uma escolha consciente. Então, eu preciso escolher treinar mesmo quando eu tô com preguiça. Eu preciso escolher comer bem mesmo quando eu quero comer pizza. Eu preciso escolher quem são as pessoas que convivem comigo mesmo quando eu tenho pesar por abandonar pessoas que me fazem mal. Então, ser saudável é uma escolha. Por isso que eu defendo a bandeira de escolha a sua vida, que é o protagonismo. Nós somos protagonistas da nossa vida. Gente, eu tô toda arrepiada. Ela vai falando assim, ela vai conectando as coisas e parece que tá falando pra mim isso aí. Pois é. Eu gostei do recado. Oi, Deus, tô ouvindo. Ok. Eu falo que o Deus é nosso ponto eletrônico, né? Que é a nossa intuição. Exatamente. E Deus fala com a gente o tempo todo. Só que a gente tem que querer ouvir. A gente tem que querer ouvir. Você falou uma coisa aí que a gente gosta muito e que a gente viu no teu perfil que eu adorei. Que como as nossas relações amorosas afetam no nosso intestino. Muito. Dá um recado aí para essas nutris que tratam suas relações amorosas, né? E que não estão pensando em como elas afetam o seu intestino. Quando a gente pensa na saúde intestinal, então é o seguinte, por que relação amorosa está relacionada à melhora da composição da microbiota? Relações amorosas saudáveis, isso que é muito importante, tá? Não é se relacionar com qualquer coisa, com Chernobyl, é se relacionar com a pessoa certa. Então, relações amorosas saudáveis fazem com que a minha microbiota seja mais complexa e mais diversa. Quando eu aumento complexidade e diversidade microbiana, eu gero saúde metabólica. Então, quanto mais bactéria eu tenho nesse ambiente intestinal, mais saudável é o ecossistema intestinal, mais saúde metabólica. E aí é o link do intestino-cérebro. Quando a minha cabeça tá boa, meu intestino tá bom. Por outro lado, relações ruins, términos de relacionamento vão gerar um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, e com isso eu tenho alteração dos bichinhos que moram no meu intestino, diminuindo o tal dos lactobacilos, que são nossos amigos, e ao mesmo tempo, quando a gente fica triste, depressivo, a gente para de comer bem, porque a gente não quer open bar de salada, a gente quer open bar de bolo de cenoura. Óbvio, open bar de açúcar, né? Porque a gente quer o quê? Um abraço, e a comida também é conforto. E aí, nesse momento que eu mudo a minha alimentação, eu acabo diminuindo a disponibilidade de fibra para o intestino, e aí eu bagunço toda essa microbiota. Então, a gente precisa escolher quem a gente se relaciona, né? Então, eu preciso construir relacionamentos saudáveis, porque quando eu não construo relacionamentos saudáveis, minha psique sofre. Quando a minha cabeça sofre, o meu corpo sofre. Porque tudo que é mental perpetua para o corpo físico. Então, se a minha cabeça não tá boa, nada dá certo. Sim. Então, primeiro eu tenho que olhar para minha cabeça. Então, aquele boy lixo a gente tira da agenda do celular? Não tem oi sumida, é bloque.
Bloqueio. E se o marido começar a te irritar muito em casa, não me irrita, olha meu intestino. Exatamente. Entendeu? Fica longe, fica quietinho. Eu falo isso, vai dar pico de cortisol. Não tô podendo falar agora, pico de cortisol me atrapalha. É isso, senão desalinha seu chakra o tempo todo, não pode. Não, meu projeto Forever Young. Não, eu não nadei pra morrer na praia, você não vai me atrapalhar, não, peraí. Estudei muito, querida. Peraí. Estudei muito. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Vânia, um outro tópico que você fala muito também é sobre a saúde da mulher. Você atende muita mulher? Muito. 95% do meu público eu falo para mulheres, eu trabalho para mulheres. Eu gosto mais de trabalhar para mulheres, na verdade. Porque a gente vai se curando, né? Exatamente. Também. Porque quando uma mulher se cura, todas se curam junto com ela. E à medida que eu trato, eu também me curo, porque eu também tenho feridas, né? E às vezes as feridas das minhas pacientes jogam luz nas minhas feridas e feridas que às vezes eu nem sei que eu tenho. Que eu falo assim, gente, tá aí. Nunca pensei nisso. Eu também acho que eu posso ter isso. E aí eu vou me curando aos poucos, à medida que eu curo os outros. Isso é muito legal. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Quando a gente entende isso, é um poder tão grande, porque a gente não acende a luz só para o outro. A gente acende a luz pra gente. E aí começa a enxergar buracos. Então, assim, eu acho que nós mulheres, com propósito, com mulheres, cara, a gente vai ver muito. A gente vai ser muito foda. Eu também acho que a gente vai ser longeva pra trazer luz. Trazer, como diz a minha terapeuta, novos downloads para o mundo. Exatamente. Né? É isso que a gente tem que fazer. E se você pudesse, assim, elencar as principais dores desse público feminino que você atende, quais são elas? Eu acho que a principal coisa é o tempo, né? O manejo do tempo. Porque a mulher, ela resolveu que ela quer ser super poderosa. Isso não dá certo, gente. Eu falo para as minhas pacientes, tira essa capa de mulher superpoderosa, que isso aí é bom para todo mundo, menos para você. Sim. Então, como a mulher, ela se colocou nesse papel da empoderada, que resolve tudo, que não pede ajuda, que não delega função, ela se ferrou. A gente tá cada vez mais doente por causa disso. Sim. Então, como ela tem 1 milhão de coisas para fazer e 24 horas no dia, ela acaba se deixando sempre em segundo plano. E a mulher tem uma outra coisa, ela acha que ela tem que cuidar dos outros, mas ela não precisa cuidar dela. Sendo que é o que eu falo para as minhas pacientes, você é o esteio da sua família. Se você cair, todo mundo cai. Não tem comida para filho, não tem merendinha, não tem criança de banho tomado, não tem marido bem cuidado, não tem mãe bem cuidada. Então, se você não se cuida, ninguém vai estar bem cuidado. Sim. Então, se amar, amor próprio nesse caso, é maravilhoso. Porque quando você se cuida, todo mundo se cuida. Sim. E nada mais legal também do que um filho ver a mãe ter amor próprio, né? Perfeito. Uma menina ver a mãe ter amor próprio, construir essa autoestima, porque eu construo na minha filha também. Perfeito. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, não se culpe por fazer o que é melhor para você. Não se culpe por se colocar em primeiro lugar em algumas situações. Eu entendo que depois que você tem filho, que eu não tenho, né? Mas eu entendo que depois que você tem filho, as prioridades mudam. Mas isso não quer dizer que você não precisa deixar de ser prioridade. Sim. Você também é importante, você também é mulher, né? Então, você também precisa olhar para você. Então, essa dor emocional, assim, de querer ser tudo Isso. pro outro e não pra si. E não para ela. Isso aí tá, né, lá atrás, Lá né? atrás, isso. Na nossa das sociedade nossas patriarcal, de que isso. a mulher serve para depois se servir. E aí a gente começou a ocupar novos lugares na sociedade, mas a servidão tá aqui, ó. Tá nas costas. E quando a gente tenta não servir, a gente se sente culpada. Fala assim, caramba, mas eu não tô fazendo isso. Será que eu sou má? A gente começa até a pensar, será que eu sou má? Será que eu isso? Enquanto que o homem jamais se culparia por uma coisa dessa. Você sabe que outro dia eu fui defender uma mulher, né? Porque tem uma empresária aqui no Rio que eu gosto muito. E ela divide muito a vida dela no Instagram. Sim. Ela é uma grande empresária, viaja sempre. Ela tem 2 filhos pequenos. E aí eu ouvi uma pessoa, assim, do círculo social falando que ela é uma ótima empresária, mas ela não é uma boa mãe, porque as crianças ficam sempre com a babá, já que ela trabalha tanto. Nunca a gente falaria isso de um homem. Tipo assim, ele seria um ótimo pai se ele trabalhasse menos. Nunca! A gente ia falar o oposto. A gente ia falar assim, que pai maravilhoso, se mata Provedor. por essa família, provedor, é um homem maravilhoso. Então eu acho que a gente ainda tá muito confusa, sabe? Sobre qual é o nosso papel na sociedade, mas eu acho que a gente precisa aprender a respeitar a história das outras mulheres. Então, se essa é a sua história, eu respeito a sua história, não tem que dar pitaco, ninguém me perguntou nada, né? Então, eu tenho que me colocar no meu lugar e parar de criticar a outra porque ela não vive a vida sobre a sua ótica. Então, é cada um na sua ótica, do seu jeito, e você não tem nada a ver com a vida do outro. Não, e a gente aponta no outro que dói na gente. Exatamente. Né? E aí, exatamente.
essa pessoa, ela é do mesmo ramo dessa tal empresária. Só que os resultados dessa tal empresária são muito melhores. Então, é o que eu sempre falo, o voo do outro te expõe ao seu próprio fracasso. Então, ela estava falando dela, é uma confissão disfarçada. Ela não estava falando da outra, né? Então, como ela gostaria de estar no lugar dessa pessoa e ela não pode, ela não entrega os mesmos resultados, então eu vou criticar, vou falar que ela é ruim. Pois é. Entendeu? Isso é muito ruim, né? Muito ruim, de um recalque de um recalque bizarro. Eu vejo muitas mulheres fazendo isso com outras mulheres, falando do corpo da outra. Porque assim, Vânia, as pessoas podem falar tudo sobre a gente, menos sobre os nossos resultados. Exatamente. Você pode não gostar de mim, você fala, nossa, aquele cabelo da Jaqueline é horroroso. Nossa, Jaqueline é isso. Mas você não pode questionar os meus resultados. Exatamente. E aí, quando a gente não consegue falar algo que tá doendo em mim, que eu não olho para aquilo, eu começo a apontar no outro. Exatamente. Gente, vamos olhar para si. Porque quem olha para si não tem tempo para olhar para o outro. Você já percebeu isso? Quem tá focado em autoconhecimento, em melhorar sua jornada, sua experiência espiritual na Terra, ele não tem tempo para olhar para o outro, porque não dá, porque o dia só tem 24 horas. Não dá para fazer tudo. Então não dá para eu vigiar o outro enquanto eu tento ser uma pessoa melhor. Né? E é justamente isso. As pessoas podem até não gostar de você, mas ninguém pode negar os seus resultados. Então você pode falar o que você quiser de mim, mas você não pode negar os meus resultados. Exato. E lide você com eles. Porque é o que eu sempre falo, você acostuma, amada, daqui pra mais. Então, se tá doendo agora, vai doer mais pra frente. Então você acostuma. Vânia, quando você me fala dessas mulheres, né, que a maior parte delas tem esse síndrome realmente de Mulher Maravilha e tudo mais, quais são as patologias mais comuns que as mulheres sobrecarregadas têm, da parte clínica mesmo? Fora o burnout e essa fadiga crônica que as mulheres têm, eu observo muito endometriose, SOP e cândida de repetição. Sim. Porque aí, indo pra cadeia do psicólogo, né, porque eu adoro estudar psicologia. Eu também. Adoro, porque eu acho que a gente consegue entender o ser humano, né? Então, se o meu sistema reprodutor feminino está doente, é porque eu não estou me respeitando enquanto mulher. Gente, amei. Então, é o que eu sempre falo para minha paciente, você está se respeitando? Qual é o não que você não está dizendo? A quem você serve? A você ou o outro? A quem você quer agradar? Porque o que falta na sua vida é não. E aí elas ficam assim, caramba, nossa, nunca pensei nisso. Porque a endometriose, por exemplo, é carregar o peso do mundo no útero. Eu não preciso carregar o peso do mundo no útero. Então, cada um que carrega suas próprias mochilas, eu só tenho que carregar a minha. Então, essas mulheres estão tão sobrecarregadas, tentando resolver a vida do outro, que ela projeta no corpo dela todo o seu desrespeito com ela, seu desleixo, a sua negligência, a sua falta de tempo. Ali, de fato, concretizada como doença em órgão. Né? Então, a gente precisa olhar para o nosso feminino com gentileza, com acolhimento e entender que a nossa força está no descansar. A força da mulher está no descansar. A gente não consegue produzir, fazer. Isso exaure a gente. Isso exaure a gente, A energia feminina é escutativa, é acolhimento, é maleabilidade, é vulnerabilidade. Só que, até pela situação financeira que talvez nossas mães tenham passado, o que elas ensinaram pra gente? O seu marido é o seu trabalho, o resto é companheiro. Vai e vença. Nunca dependa de ninguém. Não desista. Não desiste, você é maravilhosa. Aí a gente ficou muito cansado e nosso corpo adoeceu. Não, é muito engraçado que às vezes eu vou falar com alguma amiga, como você tá cansada? Isso. Muito cansada. Eu tô exausta. Isso. Vânia, você falou uma coisa que é muito meu lema também. Aprenda a descansar. Eu, quando eu tô querendo desistir das coisas, sabe que horas eu vou dormir? 7 horas da noite. Tô cansada. Precisa descansar. O que meu filho vai jantar? Tá ali, tá pronto. Comeu, não comeu, se vira. Que horas ele vai dormir? Foi dormir 1h porque me enganou e foi jogar videogame? Eu vou descansar. Sim. Porque amanhã eu tomo rédea do que eu tenho que tomar. Isso. Então, aprenda a descansar. Porque quando a gente tá querendo desistir, a gente não desiste, a gente descansa. Exatamente. É exatamente isso que você falou. Eu também faço isso. E eu adoro dormir, gente. E é descansar sem ficar culpada, né? Que a mulher tá outro problema aí na nossa vida. A gente descansa culpada. Eu não me culpo mais, não. Você se culpa? Não, eu também não, porque eu ultrapassei essa fase. É igual videogame, né? Passei Passei pra fase 2. Né? Mas eu me culpava, eu me chicoteava. Tipo assim, imagina, sábado sem trabalhar, sem dar aula. O que eu estou pensando da vida? Você tá pensando ser uma pessoa normal, que você trabalhou a semana toda, que você precisa de um momento de descanso. Até porque as melhores ideias surgem justamente no ócio, né? É o ócio criativo. Então eu preciso de tempo livre até para pensar. Senão eu fico tão sobrecarregada e quem tá envolvida no processo não faz gestão. E meu papel hoje é de gestão.
Então, se eu não tenho tempo para descansar, eu não faço gestão dos meus negócios. Eu preciso fazer. Eu não sou uma nutricionista, eu sou uma empresária. Perfeito. Vânia, pegando o gancho, eu ia falar disso lá na frente, mas agora eu já vou pegar esse gancho. Quando Vânia Matoso entendeu que era uma marca? Quando... Um ano antes ali de parar de dar aula na pós-graduação, na VP, né? Eu dei aula por 7 anos. Ali, um ano antes, eu comecei a ver que a minha carreira começou a decolar por mim mesma. Não porque a Vânia tinha sido professora de uma instituição renomada e padrão ouro no Brasil, e sim porque ela era muito boa no que ela fazia, né? Então, as pessoas gostavam dela, as pessoas se conectavam com ela. E aí, eu comecei a entender que Vânia Matoso é uma marca, que Vânia Matoso é um CNPJ, não é um CPF. E a partir desse momento, a minha posição também muda, né? A forma que eu me relaciono com os meus contratantes muda, porque antes eu era uma nutricionista que ia palestrar, agora eu sou uma empresa. Sim. E quando você me contrata, você está contratando a minha empresa, você não está contratando a Vânia. E a empresa da Vânia tem várias obrigações, tem funcionários, né? Então, se eu não pensar como CNPJ, eu nunca vou escalar meus resultados. Sim. Então, não tem tanto tempo assim, vou dizer o que, tem 3 anos mais ou menos, que eu comecei a me enxergar como uma marca, e hoje eu acho muito engraçado, porque quando eles me contratam, eles colocam lá, é um prazer contratar a sua marca. Eu falo, ai, eu fico me achando, mas eu sou mesmo. Mas é isso, é isso. E aí, como é que você... Puta, entendi, sou uma marca, tem um nome, né? Não sou uma nutricionista, porque qualquer, né? Porque, gente, a partir do momento que você desempenha uma função, né? Você precisa ter uma empresa, porque aí para daquele negócio, ai, Vânia, você pode ir lá por amizade? Não posso. Não me peça para te dar o que eu tenho para vender. Exatamente. Né? E eu acho que aí tem várias coisas. Primeira coisa da nutrição é normalizar a venda. Uma consulta de nutrição é uma venda. E eu tô sempre vendendo o meu trabalho. Quando eu falo aqui sobre a forma que eu trabalho, é uma venda. Não é uma venda direta, mas é uma venda. Sim. Quando eu dou uma palestra e falo da forma que eu trato os meus pacientes, também é uma venda. Sim. Então, a gente precisa desmistificar esse negócio do vender. Porque o vender é sempre ruim. Porque a gente sempre acha que o vendedor tá incomodando. Que tá oferecendo algo que a gente não quer. Ai, coisa chata. Não, gente. O vendedor resolve. Problema. Ele resolve o meu problema, ele resolve a minha dor. E quem resolve o problema enriquece. Então, essa é a primeira coisa. A nutrição precisa normalizar isso. A segunda coisa, a nutrição precisa normalizar o cobrar. Que a nutrição, assim como a medicina acha, que a gente é sacerdote da saúde. Então, quando eu me coloco, né? Minha consulta custa X e o outro vai reclamar, ai, caramba, nossa, tudo isso para ajudar. Não é tudo isso para ajudar. Eu não tô te cobrando isso porque eu vou apertar um prego. Eu tô te cobrando isso porque eu sei qual é o prego que eu tenho que apertar. E isso tem um valor. E se você quiser ser o meu cliente, é esse valor. Se você não quiser, é livre mercado. Você pode escolher outra pessoa. E a gente precisa normalizar o fato de que eu estou trabalhando. Não é meu hobby. Meu hobby é Maldivas. Trabalhar todo dia atendendo paciente, eu posso amar, mas é meu ganha-pão. Sim. Então, se você quiser ser meu paciente, você precisa pagar. E aí, o que a gente vai fazer? Um escambo. Você troca a energia do dinheiro pela energia do conhecimento. É só isso, gente. Isso é posicionamento, né, gente? Isso, a forma que ela se posiciona. Sim, eu sou uma vendedora, o meu preço é X, eu sei qual parafuso eu vou apertar. Posicionamento. Posicionamento, né? Então, se você... Por que as pessoas têm tanto medo de se posicionar, o que você acha? Porque quem se posiciona tem que decidir. E as pessoas não querem decidir. Porque a partir do momento que eu não preciso decidir, eu posso dizer que a vida, deixa a vida me levar, foi a vida que decidiu pra mim, eu posso ficar na posição de vítima. E as pessoas não querem ser protagonistas. É mais fácil ser vítima, que dá menos trabalho. Sim. Porque você, assim como eu, sabe quanto é difícil ser protagonismo e arcar com os próprios BOs. Eu disse não e é não. E você não vai passar por cima de mim. Você perde pessoas, as pessoas se afastam, né? Você sabe, é difícil, mas difícil. Essa é a vida adulta. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, enquanto a gente não deixa a infância, a gente não consegue entrar na vida adulta, a gente vira, na verdade, um Peter Pan. O problema é que o Peter Pan não ganha dinheiro, porque quem ganha dinheiro é o homem e a mulher, não é o filho. Exatamente. Então, eu preciso sair da posição de criança, entrar na vida adulta e na posição de adulto, eu preciso decidir, eu preciso escolher. Arrasou, Vânia, maravilhosa. Olha só, vamos falar sobre o seu CNPJ. Você tem Clínica do Intestino. Isso. Você tem um podcast que eu quero muito saber o motivo desse nome. Bacon não é rúcula. Vou te contar. Você tem uma clínica
sua, você tem quantos profissionais dela? Eu quero saber de tudo. Me conta tudo que abrange a marca Vânia Matoso S.A. Então eu tenho a Clínica do Intestino, onde eu tenho uma sociedade com a Silvia, Sim. né? Então, que é uma outra profissional nutricionista. E a gente já tem o curso há bastante tempo, então a gente tá indo agora pra 9ª turma. Que legal! Em novembro, que é um curso 100% prático, onde a gente aborda toda a fisiopatologia da doença, mas mais do que isso, a gente coloca a prática. Quando o paciente está na sua frente, o que você precisa fazer? Perfeito. Porque é isso que o nutricionista não sabe. Então, quando eu tô falando de intestino, ele entende que eu tenho uma alteração na microbiota. Eu só não sei o que fazer com essa informação. Então, o nosso papel é traduzir a informação científica, né? É o que a gente chama de translational medicine. Então, a gente traduz a informação científica pro nutricionista, né? Então, olha, você pode usar isso nessa dose, desse jeito, dessa forma. Então, a gente pega o caso clínico, destrincha o caso clínico, mostra o que a gente fez, mostra quando o paciente voltou, quais foram os resultados, e a gente mostra a consulta de segmento. Porque a outra coisa que o paciente, eles não sabem. Tipo assim, tá, mas aí quando ele voltar, eu faço o quê? Né? Então, a gente fez todo esse trabalho. Nossa, eu queria muito que alguém tivesse feito isso por mim. Que eu teria passado de fase muito rápida, né? Essa é a importância de ter mentores na vida, né? Porque gente, mentor é tudo. Mentor é tudo. Tudo. Ele já quebrou a cabeça, então não preciso cortar pedra. Se Pra ele quê? já cortou pra mim, ele vai me dizer por onde seguir. Eu pago. Hoje em dia eu tô nessa posição, né? Mas na minha época nem tinha. Não. Se eu tivesse dinheiro, é que eu não tinha, mas se eu tivesse dinheiro, eu não teria essa oportunidade, né? Sim. De ter um mentor. Então a nossa ideia ali é de mentoria mesmo, né? Então são casos clínicos, a gente tem encontros, né? Então a gente tem várias coisas na Clínica do Intestino. O Bacon Não é Rúcula é um podcast onde eu falo em tempo curtinho, Sim. né? Nada muito longo, 10, 15 minutinhos no máximo, sobre várias alterações, de hipotireoidismo à infertilidade. Que legal. Então eu falo para o nutricionista e também para o leigo, tentando desmistificar a ciência, sem terrorismo nutricional, Sim. sem achismo e coisas do tipo. E quando eu falo da equipe Vânia Matoso, eu entendi que eu não construo nada sozinha, porque pessoas precisam de pessoas, né? Então, para eu conseguir coordenar um estudo clínico, que é o que eu tô fazendo agora, uma das coisas que eu tô fazendo agora, eu preciso de braço, porque eu não dou conta para tudo. Óbvio que não. Então, eu tenho estagiária. Para eu pensar na experiência do cliente, eu preciso da minha secretária e eu preciso de uma estagiária junto com ela para me ajudar a desenhar a experiência do cliente. Para eu conseguir tratar o intestino, eu preciso do diagnóstico, não eu preciso da gastro. Então, a mulher infértil, eu preciso do endócrino. Então, eu comecei a me aliar a pessoas que pudessem me ajudar a resolver os problemas que aparecem no meu consultório no dia a dia. E é aí que surge a equipe Vânia Matoso, a clínica Vânia Matoso. Entendam que toda vez que você tem um problema, você tem uma solução. E uma empresa, ela é montada através da dor e do problema do outro. Exatamente. Então, ela já sabia qual era a dor e ela se estruturou como empresária para que o paciente dela chegue lá, amor, a sua dor tá aqui. Eu resolvo tudo para você. Eu resolvo tudo para você. Então, eu dentro da minha gama de profissionais, a gente consegue tratar essa paciente. Então, por exemplo, o que acontece muito, a paciente vem para mim porque ela tem uma queixa de intestino, ela tem diarreia, digamos. Aí ela começa a falar, eu começo a perguntar de menstruação dolorosa, sangue nas fezes quando tá menstruada. Aquilo ali vai acendendo uma luzinha da endometriose. Aí o que eu faço? Será que você tem endometriose? Vamos fazer um rastreio? Vou te indicar para a Elisa, que trabalha comigo, e a gente vai ver se você tem endometriose. Aí ela vai lá na Elisa e faz os exames de imagem, porque eu não posso pedir. O diagnóstico de endometriose demora muito. Muito. Pode demorar até 10 anos. Gente, é um absurdo isso. Mas porque falta escutativa. Porque eu tenho que estar ouvindo o que a minha paciente... Ela sabe o que ela está dizendo. Não é tipo assim, isso é emocional. Não, isso aí vai passar. É assim mesmo, normalizar a dor do outro. Se ela está me trazendo uma dor, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ser empática, né? E aí, quando ela me traz essas dores, eu presto atenção. Por vezes, eu suspeitei de endometriose quando a minha paciente falava de dor ao redor do umbigo. Isso é muito característica da endometriose, né? Quando ela está posicionada ali em tecido intestinal. 2 vezes, quando ela falou, dor ao redor do umbigo, eu falei, você tem endometriose, vamos rastrear. Deu outra, endometriose. Caramba, né? Então, eu preciso de profissionais que me ajudem e que confiem em mim. Porque eu não posso ter um médico e falar assim, essa menina tá inventando. Esse negócio de probiótico é coisa de nutrição. Não. Eu tenho que ter um médico que respalda a minha fala. E que fale a mesma língua que eu. Por isso que eu tenho que escolher quem são meus aliados.
Porque não adianta eu falar A, o médico fala B, ninguém entende nada, o paciente no meio disso tudo, um monte de ruído de comunicação. Aí eu não entrego nada para ele, eu não entrego resultado, eu tenho que entregar resultado. Né? Então, por isso que eu tenho que me aliar às pessoas certas. Que é aquele atendimento multidisciplinar. Você teve facilidade para encontrar esse profissional? Não tive facilidade, mas eu tive a mão de Deus, né? Porque esses profissionais, quando eu decidi que eu precisava, eles entraram no meu caminho. Nem eu sei explicar direito o que aconteceu. Né? Uma delas, que hoje em dia é uma grande amiga minha, Marcela, ela me mandou um direct no Instagram, tu acredita? Não. Oi, Vânia, tudo bem? Então, eu moro em Minas, mas meu marido tá indo fazer residência no Rio. Eu assisti uma aula sua, te acho maravilhosa. Gostaria de saber se na sua clínica tem gasto, que eu quero trabalhar com você. Pronto. Foi assim. Olha isso. Foi assim. É enviado de Deus mesmo. Eu também, mas é que eu acho que quando a gente decide, o universo se move para realizar aquilo que a gente quer. Mas é que a gente tem que decidir com veemência. Que as pessoas decidem assim, eu quero mais ou menos. Não, eu quero. E aí, a partir do momento que eu boto o pé, Deus põe o chão. Concordo. E aí, quando eu botei o pé, Deus botou o chão e as pessoas apareceram para mim. Nossa, que maravilhoso isso. Que maravilhoso isso, porque eu fiz essa pergunta proposital, porque hoje a gente paga uma barba de convênio médico. Eu não sei se você tem dessa dor. Eu não uso. Eu também não. É tipo assim, se eu sofrer um acidente, eu preciso ter UTI, CTI, eu preciso de alguém para me resgatar. Mas eu não vou em médico do convênio. Não vou. Porque eles não têm essa empatia, essa escutativa. Mas aí também, né, a gente não pode nem culpar eles. Porque eles ganham o quê? R$70 por consulta? O médico que ganha R$70 por consulta não consegue se atualizar. E ouvir, porque ele tá o dia inteiro atendendo. Não dá tempo de se atualizar, não dá tempo dele ter uma escuta de fato ativa, que ele fica ali 1 hora ouvindo você falar das suas dores. Não, ele ganha em volume. Sim. Né? Então, quando ele trabalha dessa forma, é difícil até para ele também. Sim. A maior parte deles não quer mais viver disso, é que eles não sabem como que eu saio dessa realidade. Eu nunca atendi por convênio. Eu sempre achei um absurdo, porque quando eu comecei, eles queriam me pagar R$3 por consulta. Oi? Falei, nem pensar. Pagar R$3 na minha consulta? Não, nem pensar. Se você colocar o preço, né, de tudo que eu gastei para, porque você ainda fez a faculdade pública, mas chegar até a faculdade, do meu material, de não sei o que, não vai dar esse valor. E a faculdade pública é o dia inteiro, né, integral, então eu não pude trabalhar durante a faculdade, né, então tudo que eu gastei, gente, isso tudo é contabilizado. Óbvio. Né, então eu ficava de 8 às 4 na faculdade, por 5 anos. Falando de dinheiro, Vaninha, como é que é a sua relação com dinheiro? Você se considera uma pessoa ambiciosa? Muito. Mas eu nasci assim. Tá? Então, assim, desde pequena eu falo que eu quero ser rica. Sempre falei. E algumas situações que apareceram na minha vida, especialmente a separação dos meus pais, ainda me deu mais força de que, não, ninguém vai me dizer que eu não posso alcançar meus objetivos, não. Porque foi uma situação bem complicada, a separação dos meus pais. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10. E o meu pai era a pessoa que tinha o dinheiro, né? Então, quando ele vai embora e abandona a gente, e a gente fica sem nada, né? É minha mãe que tem que dar conta de tudo, trabalhando de noite para me sustentar, né? Então, naquele momento, eu decidi que isso nunca mais aconteceria comigo. Sim. E eu cresci dessa forma. Eu que já era ambiciosa, eu só fiquei mais ainda. E eu acho a ambição maravilhoso. As pessoas também precisam normalizar a ambição, porque a ambição não é ganância. Não. A ambição é uma válvula propulsora, ela me move. Sim. Né? E eu acho que a gente não tem que ter medo de ser ambiciosa, a gente tem que ter medo de não ser. Porque uma mulher ambiciosa, ela muda o resultado da sua família, dos seus filhos, dos seus, no meu caso, dos meus pacientes. É isso aí. E quiçá, se um dia, né, essas mulheres alcançam o poder, elas mudam o resultado de um país, de uma nação. Com certeza. Então a gente tem que ter medo de não ser ambiciosa. Concordo. Não é medo de ser. Concordo. Porque quando a gente junta propósito, né, conhecimento e ambição, sucesso tá ali. O problema é que as pessoas têm muitas crenças limitantes com tudo que envolve dinheiro, com tudo que envolve ambição, como isso é ruim. Não, você é ambiciosa? Não, né? Que aí já eu vem... acho um elogio, ser ambiciosa, isso mesmo. Verdade. Com certeza. Concordo. Qual foi o melhor investimento que você fez em você, pensando em autoconhecimento? Psicóloga.
psicóloga. A minha psicóloga, eu falo pra ela, Simone, vou construir um altar pra você dentro da minha casa. Ela me salvou de mim mesma, entendeu? Dessa minha mente caótica, cheia de questões existenciais, né? Então, foi a minha psicóloga que jogou luz em um monte de ferida e resolveu. E aí é engraçado, porque ir pro psicólogo, você tem que ter muita coragem, né? Você tem que querer muito. Porque quando você olha pro abismo, ele olha pra você e fala, oi, sumida. Aí você fala, ai, meu Deus, é agora! Que vontade de fugir. E é por isso que tem muita gente que não sustenta a terapia, porque dói, porque machuca, né? Então, algumas vezes eu chegava lá, eu saía puta, falei, que absurdo! Como é que ela fala uma coisa dessa pra mim? Que audácia! Aí passava algum tempo, falei, não é que ela tava certa? Safada. O que ela tava vendo que eu não vi? Como é que ela não tava vendo aquilo, Exatamente. gente? E aí, depois que você joga a luz, porque assim, eu sempre falo que conhecimento é uma coisa maravilhosa, que uma vez que você vê, não tem como desver. Uma vez que eu enxergo, eu não tenho como desenxergar. Então fica muito mais fácil eu jogar a luz naquilo e eu falo, caraca, agora eu vejo. E agora, quando eu vejo, eu tenho a oportunidade de mudar, né? Sim. De virar essa chave. Sim. E eu sou muito assim, a gente estava até conversando sobre isso, a partir do momento que eu entendo, que eu vejo, a chave muda. E muda assim, no minuto seguinte. Não tem sofrimento. Cara, isso é muito bom, Vânia. Eu não tenho apego a nada, nenhuma crença, a nada. Eu posso mudar no minuto seguinte, basta eu entender porque eu preciso mudar. Olha. Então não tem isso de, ai, mas aí não sei que eu fulano. Não. Eu já vi, já entendi, vou mudar. Eu mudo no minuto seguinte. Nossa, maravilhoso. Gente, foi a melhor definição que eu já ouvi na minha vida. Eu vou construir um altar pra minha terapeuta. Eu vou falar isso pra mim agora. É. Eu vou construir um pra mim. E aí, é tão maravilhoso isso, porque depois que eu testemunhei, né, que eu virei o que a gente chama de avatar transformada, né, depois que eu me transformei, eu falei, cara, os meus amigos estão precisando disso. Levei tudo que era amigo, as minhas pacientes, hoje em dia eu falo, isso tá precisando de terapia, vou te mandar o contato da minha terapeuta. E eu tenho vários amigos tratando com a mesma terapeuta. E aí vira e mexe, a gente fala, vamos construir um altar pra Simone, vamos fazer não sei o que pra Simone. Às vezes eu falo, nossa, hoje a Simone foi difícil. E ela é da linha junguiana. Junguiana. Amo. Amo a minha também. Maravilhosa. Aí eu falo, às vezes a minha consulta é sempre segunda. Eu falo pra ela, ai, Simone, chega devagar, que hoje é segunda-feira. Que ela chega só com o pé na porta. Tá! Eu falo, gente, que isso? Eu acho mais rápido. Eu também acho. Eu acho mais rápido. Tem gente que fala que você é conduzido. Tudo bem, eu tô aqui, eu quero ser conduzido mesmo. Eu quero resultado. Exato. Eu não quero passar uma vida falando da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha infância. Não, eu quero que você jogue luz. Se eu soubesse, eu não tava aqui, gente. Exatamente. Então eu vim aqui pra você encurtar o caminho. Esse é o seu papel, encurtar o caminho. Você jogar luz no que eu não tô vendo. Então não é pra eu sentar no divã e ficar divagando. Não, gente, não tem tempo pra isso. Vamos lá, minha filha. Me fala aí o que eu tenho que fazer. Então tu acha que esse foi o teu melhor e continua sendo, continua porque você continua. Que ela me transformou. A mulher que eu cheguei lá 5 anos atrás não é a pessoa que vocês veem hoje. Então quando você fala assim, que mulher segura, não, que mulher terapeutizada. Né? Então eu faço terapia. E assim, eu faço todas as terapias. Não é só psicóloga, eu faço tudo. Eu faço Theta Healing, terapias de vidas passadas, astrologia, constelação familiar, que agora eu tô na vibe da constelação. Eu também tô. Né? Então, assim, é um compilado de coisas que eu faço. Mas a Simone, né, que eu tô com ela há 5 anos, ela realmente foi a pessoa que virou a chave na minha vida. E tem um negócio, assim, de dar match com o terapeuta, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu já fui um monte de terapeuta não resolveu nada. Gente, eu vou a terapeuta desde 9 anos de idade. Desde quando meus pais resolveram que eles iam se separar. Eu vou na terapia, mas a Simone foi a única que mudou a minha vida. Então, eu já fui em várias que só gastei dinheiro. Mas a Simone, quando você encontra uma boa pessoa, é justamente isso que vira a chave. É por isso que eu falo da nutrição. Você não pode ter medo de cobrar se você sabe o que você está fazendo. Porque eu não sou mais uma nutricionista. Eu sou a pessoa que vai te entregar o que você precisa. Exatamente. Então, ela me entrega o que eu preciso. Eu pago o preço que for pra ela. Ela só não pode me deixar. Entendeu? Eu falo pra ela, Simone, pelo amor de Deus. Eu falo, eu te amo pra mim. Eu falo, Bárbara, te amo. Ela fala assim, não, eu vou morar na Itália. Eu falei, problema é seu. Você pode morar onde você quiser. Online, querida. Mas você não vai me abandonar, não. Aí ela tá de férias agora. Ela, não, mas se você precisar, você sabe que pode me ligar. Eu falei, eu não tenho dúvidas. Se eu precisar, você vai ser a primeira que eu vou acionar. Ela, não, pode ficar à vontade, né? Ela, você pode morar onde você quiser, você só não pode me abandonar. É como se a gente mergulhasse num mar e depois mergulha um mergulho completamente diferente.
Nossa, né? cara, terapia é maravilhoso. Acho que É. todo mundo deve fazer. Quem acha que não precisa, não entendeu. Não entendeu. Então, ele tem que pensar de novo sobre a necessidade de terapia. Ainda mais em 2022, tá muito Sim. difícil ser ser humano. Sim. Próxima vida vem golfinho, com certeza. Porque esse negócio de ser ser humano... Tá foda. Eu já Tá falei pra foda. Deus, se eu nascer ser humano, eu não vou descer. Eu vou ficar do seu lado até você me mandar borboleta, golfinho, qualquer coisa assim de dilema existencial. O que a Vânia gosta de ler além da nutrição? Eu gosto de ler muito sobre psicologia, né? Então, assim, realmente entender por que as pessoas são como elas são, por que as pessoas fazem o que elas fazem. Porque eu acho que isso me dá um diferencial ali na hora da consulta, mas de entender o mundo como um todo. E eu adoro ler sobre empreendedorismo. Eu gosto de ler histórias de sucesso, Também. biografias, construção de empresas, né? Entender como é que uma pessoa sai do nada, fugindo da Noite dos Cristais na Alemanha e vira a Amsterdam Sauer, uma das maiores empresas do Brasil em joalheria. Sim. Então, assim, qual é a história que esse cara trilhou que fez com que ele mudasse a realidade da vida dele e de todo mundo que está ao redor dele? Sim. Porque eu acho, Jaque, que o sucesso deixa rastro. Com certeza. Então eu preciso olhar para essas pessoas, se eu quero ser como elas, e olhar com admiração, né? Sim. Aquele olhar assim, mas ela tá assim porque alguém investiu nela. Se investiu porque viu potencial, significa bom. que ela é melhor do que eu, então ela É. pode me ensinar. Né? Então eu tô o tempo todo olhando para esses grandes empresários e procurando buscar assim, cara, o que ele fez que mudou a realidade dele? Porque se ele mudou a dele, eu posso mudar a minha. Exatamente. Você já leu alguma história dessa que não falou sobre vales? Porque para mim um sucesso é você sobe, 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 aí você desce, 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 desce. Isso. Você sobe, 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 aí você desce, desce, desce. Você tá sempre subindo e descendo. A diferença é que você sai do ponto daqui e você chega a um ponto de lá. Mas muitas vezes, durante esse caminho, você vai estar aqui embaixo, até de onde você está. Você já leu alguma história que não falasse sobre isso? Não. Porque o sucesso é resiliência, né? Então, você tropeça, mas você levanta. É o que eu falo, eu já caí milhares de vezes, mas eu levanto mais forte. Então, é mais do que resiliência. Sabe o que é? Antifragilidade. Então, cada vez que eu levanto, eu tô mais forte, mais apta a lidar com situações adversas. E aí, cada vez que eu tô mais forte, mais apta, é mais difícil de você me derrubar. E cada vez que você me derruba, eu volto maior, eu volto igual uma fênix. Gente, então, é isso assim, aí. é muito difícil você parar uma pessoa que ela quer vencer. Sim. Então, quem quer vencer com sangue nos olhos, ela não desiste não. Ela cai, ela levanta, ela tropeça, ela falha, ela levanta o império de novo. Porque a história de Isso. todos esses caras sempre tem falência no meio. pergunta foi Muita proposital. falência. Fali 7 vezes, fali 10 vezes. Você fala assim, porra, o cara hoje em dia tem 54 bilhões de dólares, mas ele faliu 10 vezes. Então, assim, todos eles passam por esse vale de tentar, tentar, tentar. Porque todo mundo que vence, tenta. A diferença é que eles tentam até conseguir. É. Então, a questão é tentar até conseguir, é tentar até dar certo. O problema é que muita gente desiste bem na hora que ia dar certo. Isso. Mas aí, pra mim, é crença de merecimento. É. Porque quando eu ia pegar, não, eu não mereço. Então, eu solto e eu desisto. solto, eu desisto. É. Ele acha que ele não merece, que ele não é bom bastante, então ele tem que fazer um ajuste de autoimagem. Sim. Então ele tem que ser merecedor de pegar o fruto, porque ele colhe, na hora que ele planta, na hora que ele vai colher, ele não se julga merecedor, ele abre mão. E ele E ele desiste. desiste. Então aí a gente tem que trabalhar as crenças de merecimento. Sim. Tinha um meme que minha mãe, quando era viva, toda vez que ela via esse meme, ela me mandava. O meme era assim, era uma foto de uma mulher, assim, com os cabelos bem assim, cheio de lobo em volta. Uhum. Que ela falava que ela me via muito ali. Me joguem aos lobos, que eu voltarei liderando a matilha. É tipo isso. Né? Então, pode me jogar aonde quiser. O que me vence, o que faz eu vencer sou eu mesma. Né? Mas isso demora, né, Vânia? Demora, você tem que ter muita segurança. muita E terapia, segurança. né? E terapia. Porque sem isso você não consegue ser tão confiante. A gente tem vários dilemas existenciais, a gente tem várias crenças familiares, juras familiares de grande lealdade, a escassez, né? A situações que não deram certo, que a gente repete na nossa vida porque a gente ama demais nossa família e quer pertencer. E quer pertencer a ela, então eu tenho que ser isso aqui, porque senão eles vão me abandonar e eu vou ficar sozinha no mundo. Exatamente. Qual foi a crença que você mais lutou na sua vida, assim, que hoje você fala, cara, isso aqui eu venci? Eu tenho que trabalhar muito para ganhar um pouquinho de dinheiro. Então eu sempre ouvi isso. A gente trabalha muito, mas ganha um pouquinho. Não. Eu hoje quero trabalhar pouco e ganhar muito. Exatamente. Então, não, assim, eu já estudei o bastante para merecer isso. E na minha família eu sempre ouço isso. Trabalhar muito para ganhar um dinheirinho. Eu tenho pavor quando fala que vai ganhar um dinheirinho. O que eu faço com o dinheirinho?
Nada. Ninguém que vai negociar comigo pode falar sobre dinheirinho, porque eu fico louca de raiva. Sim. E assim, as pessoas que estão ao meu redor também não quero que fale sobre dinheirinho. Para falar comigo, você fala sobre dinheiro. Dinheirinho eu não quero. Não estou interessada. É isso. Então, se você vier com troquinho, eu não quero. Eu sou formiga para gostar de Gente, migalha. quem trabalha, só trabalha, não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Porque não tem tempo de pensar. Isso, não tem tempo de pensar. Chão de fábrica não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é a gestão. É isso aí. Mas aí, mais do que a gestão, né, a liderança, no caso, que hoje em dia a gente fala, que é mais do que competência técnica, é competência comportamental também, mas a gente vê aqui no Brasil que realmente os maiores salários estão relacionados à especialização. Sim. Quanto mais eu me especializo, não basta só fazer faculdade. Faculdade todo mundo tem. Então, quanto mais eu me especializo, maiores as chances de eu conseguir ter um salário melhor. Mas não basta só eu ter competência técnica, porque ser bom é minha obrigação, não é meu diferencial. É isso aí. Então, para eu ter um diferencial, aí eu tô falando de criatividade, oratória, imaginação, eu tô falando de saber me comportar em situações adversas, audição, inteligência emocional. Aí a gente tá falando de mais do que isso. E a gente fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente... não necessariamente... o que eu sei fazer, mas assim, eu preciso ser uma boa nutricionista, então eu vou fazer o possível para ser a melhor nesse mercado, né? Então você tem que se dedicar com todas as suas forças, em competências comportamentais e competências técnicas, para você fazer a diferença. Perfeito. Eu acho que uma das dores seguintes, assim, eu falo da geração do meu filho, cara, vai ser... eles não têm mais tolerância à frustração. Não tem, nenhum. Cara, esse negócio de figurinha, eu tô vendo criança que completa álbum em 24 horas, Vânia. O meu filho já tá com 1 mês e meio, faltam 10. Ele vai, ele troca, ele tá aprendendo negociação. Eles não estão sendo preparados para se frustrarem. Exatamente. Mas quando a gente não diz não para os nossos filhos, quem diz é a vida. Gente, olha, eu falo que não sei qual vai ser um nicho muito difícil. Mas por quê? Porque nós, enquanto pais, sabe o que eu acho que é? Não sei, não é um julgamento, tá, gente? É só uma opinião, tá? Porque não tô jogando aqui, ó. Mas porque pegar, pegou. Eu acho que a gente se culpa tanto por trabalhar tanto que a gente facilita demais a vida dos nossos filhos, né? Então, assim, já que eu não tô presente, eu vou fazer o possível para facilitar a jornada dele. Só que essa criança que tem a sua vida muito facilitada, ela não se frustra nunca, ela não ouve não, ela não passa por dificuldades, ela não se transforma numa pessoa resiliente. E na vida adulta são essas características que te faz continuar, mesmo quando tá tudo ruim. Então, facilitar demais a vida do seu filho é um problema, e isso vai voltar para você. Porque você vai ter um filho de 40 anos em casa que não produz 1 centavo e você vai ter que sustentar esse Peter Pan. Né? Então vamos escolher, né? Falar o não agora, né? Exato. Senão tu vai ter que falar assim o resto da vida. E na verdade, quando a vida te diz não, ela não é piedosa com tua mãe. A vida joga no chão e passa por cima, porque ninguém vai parar pra você consertar o seu coração partido. Então, ou eu digo não pro meu filho e frustro ele, ou quem diz é a vida. Só que a vida diz sem piedade. Eu digo com piedade, né? A vida diz sem piedade. Então... Gente, olha, muitos ensinamentos, meu Deus do céu. Duda pegou todos os cortes aí da Vânia, né? Saiu vários, eu adorei que ela tem vários jargões, gente. Eu sou frasista. Nossa. Eu tenho várias frases delineadas na minha cabeça. Não, você é muito criativa. Você acha? Muito criativa, você é muito criativa. Mas sabe por que eu acho que eu sou criativa? Porque eu gosto de arte. Sim. E a arte traz muita criatividade pro ser humano. Inclusive, eu tenho, fazendo um jabá aqui do meu Instagram, que é maravilhoso... Isso. @Vânia Matoso Nutri, Matoso com 2 T's e S, eu tenho lá um destaque chamado arte. Por que a arte é importante para a nutrição? Porque a gente não tem essa visão. Olha que legal, não. Né? A arte é muito importante para a nutrição, especialmente para diferenciação e posicionamento. Porque quando eu entendo de arte, o meu posicionamento imagético, de imagem, é diferente. E quando a minha posição de imagem é diferente, o valor percebido do meu produto é mais alto. Perfeito. Então, a gente não tem que só ser boa, a gente tem que parecer boa. Então, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não se comporta como essa pessoa, ninguém nunca vai pagar o seu preço. E ninguém nunca vai te reconhecer como aquilo, Exatamente. Né? Você tem que ser e parecer. Exatamente. O problema é que hoje as pessoas também querem parecer e não ser. Não, você tem que ser os dois, é o combo, né? Então, não é um ou outro, é um e outro, Perfeito. Né? E a arte é muito importante para isso, para você montar esse ideal imagético na sua cabeça e por conta do seu repertório intelectual. Porque à medida que a sua consulta vai ficando mais cara, você
começa a atender outro nicho de paciente. Então, hoje em dia, eu atendo desembargador, eu atendo vereador, então eu atendo um médico, um advogado que tem um poder aquisitivo mais alto. E que está viajando direto, que e que você tem que se organizar para saber. Exatamente. Então, eu tenho que conversar com ele sobre coisas além da nutrição, senão a gente não gera vínculo. Então, eu tenho que falar com ele sobre um restaurante que tem fora do país, sobre a cultura de outro país, sobre um produto, sobre uma comida. E aí eu preciso também, se você não pode viajar ainda, você pode ler sobre isso na internet. Você pode entrar no Google. Gente, não tem desculpa, eu nasci pobre, né? Então, quando eu não tinha, você sabe que a primeira vez que eu atendi assim, uma galera com poder aquisitivo mais alto, eu falava assim, cara, eles falavam assim pra mim, não, o que eu como na minha lancha? Eu ficava assim, cara, lancha? Meu Deus. Ai, não, porque na minha propriedade em Araras tem uma cachoeira, essa eu lembro até hoje, tem uma cachoeira, e o que eu poderia levar? E nessa época eu tinha um tostão furado, eu pegava 2 ônibus e um outro metrô pra chegar no lugar, né, que eu atendia. Eu falava assim, cara, o que eu vou falar pra essa pessoa? Eu começava a entrar na internet e ver em sites, né, do exterior, o que tinha de suplemento. Comecei a ler sobre restaurantes lá fora pra fingir que eu já tinha ido. Olha. Ai, não, olha, aquele restaurante tá todo mundo indo, babado. Nunca fui, nunca fui. Posicionamento. Posicionamento. Mas ela precisava entender que eu pertencia à mesma classe social que ela, senão ela não ia se conectar comigo. Não, ela não ia se conectar com você. E parece uma futilidade falar sobre isso, gente. Que futilidade, não gente? É futilidade. Isso é posicionamento. Esse é o jogo, né? Então a gente conhecer a entender. fundo a sua persona, Exatamente. saber o que a sua persona quer ouvir, quem ela quer ver quando ela te olhar. Exatamente. E você vestir aquele personagem mesmo, né? Exatamente. Não é nem um personagem, assim, porque se você é um personagem, você se desconecta da sua essência. Tem que ser o que funciona pra você. Sim. Mas essa pessoa, quando ela te procura, ela tem um objetivo, ela tem uma aspiração. Sim. E se eu não conseguir entregar ela o que ela espera de mim, eu não consigo me conectar com E é ela. o ambiente que você quer pra sua vida. Exatamente. É o que você um ambiente busca. que eu quero pertencer. Então, de repente, ali no começo, você vai se sentir distante, mas depois você se colocou naquela situação e aquela história. Você pôs o pezinho. E Deus põe o chão. Exatamente. Né? Né? E é muito importante isso. E aí, novamente, a gente entra nas crenças de merecimento, né? Sim. Esses dias eu tava falando que foi entregue um Range Rover novo no Brasil. Ah, né? eu vi! Eu falei, gente, algo de errado não está certo, porque esse Range Rover não está na minha garagem. Você gosta de carro, né? Amo carro, amo carro. E aí, o Range Rover novo chegou no Brasil com preço de 1,2 milhões, né? Então, assim, um carro absurdamente caro, né? Completamente fora da minha realidade. Mas isso não me impede de desejá-lo. Óbvio que não. De falar sobre ele, de querer, né? E isso também não diminui o que eu já conquistei. Eu não dirijo um Range Rover hoje, e eu sou muito feliz de ter o carro que eu quero e tudo mais, mas isso não me impede de desejar algo melhor. Óbvio. Né? E assim, também tem aquela coisa da frustração. Ai, não vou nem desejar um carro desse, porque eu nunca vou ter mesmo. Quem disse? Gente, quem disse? Quem disse? Minha filha, eu vi até que você pôs uma foto sua do lado. Pôs uma foto. Gente, ela já informou aqui pro subconsciente dela. Querido, tá aqui, ó. Se vira e consegue pra mim. Pôs uma foto e comprei o chaveiro. Porque se eu tenho chaveiro, eu tenho que ter o carro. Arrasou, adorei. Eu materializei a conquista. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu até falei sobre isso. Quando eu quero conquistar alguma coisa, eu materializo uma parte da conquista. Eu também faço isso. Porque aí, se aquilo é concreto, não existe nada que negue a minha realidade. Eu tenho chaveiro. Se eu tenho chaveiro, eu tenho que ter o carro. Eu me imagino assim, nitidamente. Eu fecho meus olhos antes de dormir. E eu me imagino assim, com cores. Também. Com a caneta, de assinando o contrato. Também. A pessoa que tá na minha frente. O meu marido sorrindo pra mim, falando, foda. Eu também. Mas é isso, a gente tem que imaginar com riqueza de detalhe. Porque aí a gente sabe pra onde a gente tá indo. Se a gente não sabe pra onde a gente vai, qualquer lugar serve. Você já leu O Poder do Subconsciente? Não. Maravilhoso. Cara, Não li. coloca esse na tua lista. É um livro incrível. Você sabe qual foi o livro que mais mudou minha cabeça? Os Segredos da Mente Milionária. Já li também. Cara, esse aí, quando eu li esse livro, eu mudei de fase. Eu tinha crença limitante com o dinheiro também, por conta da minha família. Várias, que eu trabalhei muito. E aí, esse Mente Milionária... Esse aí abriu minha mente. Aí depois eu li Pai Rico, Pai Pobre. Não aí, li esse. Esse também deu uma... Caraca, é isso mesmo, tô no caminho. E de lá pra cá, eu fui só lendo mais coisas, estudando mais coisas, ouvindo podcast. Tem um do Napoleão Hill também, que ele entrevista o diabo, esqueci o nome. Você já leu esse? Já li. Entrevista com o Diabo. Sei qual é Sabe que você tá falando. Já li esse também. Esqueci. Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso. Já li também. Cara, esse livro é
foda. Já li também. É foda. Então, já li muitos livros, né? Nesse sentido de construir uma mente Sim. forte, né? Desobedeça, vai lá e faz, né? Sim. E eu acho que hoje o meu maior ativo é a minha cabeça, né? É a mente que eu construí. Uma mente terapeutizada e construída, né? Então, só para os outros não acharem assim, mas eu nunca vou chegar lá. Se eu cheguei, você chega. Todo mundo chega. Todo mundo chega, né? Só que nem todo mundo quer. Mas todo mundo tem a possibilidade de chegar onde a gente chegou. E assim, a gente não parou, né? Isso aqui é só o começo. Então, a gente ainda tá galgando outras posições. Só que a gente tá curtindo o processo. Exatamente. O caminho. O processo. Tendo gratidão ao que já tem. Sim. Né? Saboreando as conquistas. Saboreando as conquistas, exatamente. Eu agradeço muito. Todo também. dia de manhã, mas é uma gratidão genuína, né? Essa coisa, também. gratidão folha da rede social. É uma gratidão genuína. Eu também. Eu sou messiânica e tenho um ensinamento lá na messiânica que é muito engraçado, que eu falo desde os meus 15 anos, que é gratidão gera gratidão. O coração agradecido comunica-se com Deus. Eu também direto. acho. Também acho. Mas é isso, é a gratidão assim. Sabe aquela que quando você pensa, tipo assim, nossa, quando Deus é maravilhoso. Gente, o papo tá ótimo, só que a gente tem que terminar. Vamos, que a gente fala beça. Mas hoje é quarta-feira, a gente saindo desse episódio incrível. Sexta-feira a Vânia tá de volta aqui. E a gente vai fazer o De Bola com Nutri com ela, que tá demais. Vocês não percam. Para terminar o nosso episódio, eu quero te fazer uma pergunta assim super especial. O que a Vânia, que tá aqui sentada na minha frente, daria, assim, falaria lá no ouvidinho da Vânia, criança, tipo assim, não se preocupa não, que isso aqui tu vai conquistar? Sim. Qual foi o maior sonho que você já conquistou, que você queria garantir pra Vânia menina, que esse eu garanto? O maior sonho que eu tenho dois sonhos muito grandes. Um é me estabelecer profissionalmente, né? E isso eu já disse pra essa menina, você conseguiu, parabéns, Perfeito. né? Mas eu tenho outro sonho da família, como boa canceriana, né? A família é um ponto importante, que esse eu vou conquistar ainda, que eu tô no caminho, né? Então, o do posicionamento, de estar bem na carreira e de falar, cara, você conseguiu, né? Essa peleja que você passou, todos os anos que você abdicou, todo o tempo, você conseguiu, parabéns, né? E o próximo eu consegui equilibrar os pratinhos, porque agora eu tô no dilema de equilibrar a profissão, né, com a questão da família, porque eu preciso organizar isso, que senão a gente se torna workaholic. Então eu tô aprendendo a descansar, né, a equilibrar de fato, 50% trabalho, 50% a vida pessoal, e isso foi um grande desafio para mim no início, hoje em dia já é super fácil, e agora eu estou me preparando para ser mãe, que eu acho que vai ser o maior ensinamento da minha vida, que eu sempre quis ser mãe, desde criança. Eu também. Sempre Eu quis também. ser mãe. Era algo muito... Eu tinha certeza. Eu também tenho certeza. Assim, eu gostaria de ter muitos filhos, porque eu sou filha única. Eu né? gostaria de ter muitos Então, eu gostaria de ter muitos filhos, né? Então, isso é uma coisa que eu tento convencer o Renato. Falei, não, a gente tem que ter vários filhos. Não, mas eu tô satisfeita aqui com um. Eu até gostaria de ter um, mas tô satisfeita aqui com Eu queria ter pelo menos 2, né? Assim, se eu pudesse, eu teria 3. Mas 2 eu acho o suficiente. Sabe o que eu fico pensando você hoje, cara, com a visão que você tem, com o conhecimento que você tem, tu vai ter outra maternidade. Possivelmente. Você vai ter outra maternidade. Bem diferente do que foi a luta dos nossos antepassados. Muito maternar difícil, né? Muito diferente. Outra cabeça, outro... Sabe, assim, a gente tá se tornando mães muito boas, assim, sabe? Acho. Mas eu acho que o maternar, ele joga a luz em muita sombra nossa, né? Então, por isso que às vezes gera medo, né? Sim. Então, aquelas sombras, a gente vê o nosso passado voltar, a nossa infância voltar. Muito. E nem sempre a gente sabe lidar com essas lembranças. Isso coloca a gente numa posição de mais vulnerabilidade, de medo. Porque, na verdade, adultos feridos são crianças feridas, né? Então, os nossos problemas estão lá na nossa infância. Perfeito. Então, por isso que eu tive que curar minha menina para que eu pudesse ser uma boa mulher. Exatamente. E agora uma excelente mãe. Se Deus quiser, recebo. Vai ser. É isso, terminamos então por aqui. Vânia, deixa suas redes sociais para quem não te segue ainda, para conhecer toda a Vânia Matoso S.A., todas as marcas. Cara, esse podcast dela é muito bacana. Então, vale a pena, você sendo profissional da nutrição ou não. A Clínica do Intestino, eu achei o máximo a parte de prática. Porque isso transforma a pessoa, tira a nutricionista de um lugar e joga ela para outro. Então, deixa suas redes sociais. Bom, então eu tenho meu Instagram,
que é Vânia Matoso Nutri, é onde eu divido a maior parte das coisas, seja no feed, seja no Stories. O Stories é o meu small group, então é onde eu divido prosperidade, psicologia, além de nutrição, vida pessoal, né? Então esse é o lugar onde eu sou mais ativo, né? Mas eu também tenho o Spotify, que é o Bacon Não é Rúcula, que é um podcast onde eu falo bastante sobre a nutrição. E eu tenho Clínica do Intestino Cursos, que a gente fala todo o conteúdo do curso de intestino, né? Da prática clínica de nutricionista, sou eu e minha sócia, Silvia. Então eu espero encontrar vocês lá. Muito Tá obrigada. com vagas abertas? Em novembro. Ó, A próxima então vai abrir turma é em novembro. Próxima turma em novembro. A gente espera vocês. Muito obrigada, maninha. Ai, eu que agradeço, foi maravilhoso.